Olá pessoal, eu sou Yuri Medeiros, seja bem-vindo ao canal Exercita Matemática. Eu estou aqui trazendo para vocês questões do ENA 2026, o Prof. Mate. Temos aqui a questão de número 21. Se você já é inscrito aqui do canal, seja muito bem-vindo. E se você não é, seja também muito bem-vindo. É uma oportunidade para que você se inscreva aqui no canal se você apreciar o que nós trazemos aqui para vocês. Ok? Temos aqui a questão 21 e ela trata do seguinte: sejam A e B números reais, tais que 0 é menor que A menor que B e B menor que 1. Assinale a alternativa em que os números estão em ordem crescente. Então ele nos dá dois números reais, A e B, e ele nos pede que nós assinalemos a alternativa onde figuram expressões entre esses números de forma crescente, ok? Eu já fiz aqui algumas anotações, onde eu tenho que algumas relações. A primeira delas é que nós podemos enxergar o A e o B como sendo frações, onde o A é x sobre y e o B é w sobre z, certo? E essas frações nós podemos ter as seguintes relações: x menor que y, w menor que z, z menor do que y, x menor do que w, e, portanto, temos a seguinte configuração, nova configuração: x menor que w, que é menor que z, que é menor do que y. Ok? Por que nós podemos verificar dessa maneira? Podemos ver dessa maneira, interpretar dessa forma? Porque esses números A e B estão entre 0 e 1. Eles sendo reais e estando entre 0 e 1, significa então que nós podemos ver como se fossem frações aproximadas, ok? E essas frações aproximadas vão ter os denominadores maiores que os numeradores, por isso que x menor que y e w menor que z. No entanto, ainda, o b é maior do que o a, né? O número b é maior que o número a, e, portanto, o denominador do número b deve ser menor que o denominador do número a, porque está sendo dividido em menos partes. Tá? E, por fim, nós temos que, se tudo isso ocorre, o x e o w eles têm que ter uma relação de ordem de o x é menor do que o w. Porque se o x for maior do que o w, pode incorrer que, apesar do denominador y ser maior do que x, ocorreria ainda que esse valor tornaria o a maior do que o b, certo? Então, ditas essas considerações, nós poderíamos agora avaliar cada um desses itens em acordo e consonância, ok? Mas eu vou fazer aqui uma avaliação já direcionada, vou direcionar essa avaliação para o entender que já está marcado aqui na questão. Vamos verificar se já está correto, senão já eliminamos logo uma alternativa, ok? Para verificar se está correto, vamos ver aqui que AB deve ser menor que B quadrado, que deve ser menor do que B, que deve ser menor do que A mais B, ok? Se você reparar, eu vou fazer aqui do lado, mas AB vai ser a mesma coisa que x sobre y vezes w sobre z, ok? Isso daqui será x w sobre y z. Alternadamente, b quadrado será equivalente a w sobre z, cada um deles elevado ao quadrado. E o b nós já conhecemos, será igual a w sobre z, e a mais b configura x sobre y mais w sobre z, onde, se nós executarmos essas contas, teremos que x vezes z mais w vezes y sobre y vezes z é o nosso resultado. Agora vamos comparar cada uma dessas frações, ok? Nós podemos comparar essas relações da seguinte maneira. Vou comparar aqui na outra aba, onde tem o xw sobre yz. Vamos comparar cada um deles 2 a 2. Vamos verificar se isso aqui é menor do que w ao quadrado sobre z quadrado. Ok? Vamos trocar os denominadores dessas duas equações, certo? Nós vamos ficar com o seguinte: xwz quadrado
tem que ser menor que w quadrado y z. Verificamos aqui que nós podemos fazer essas simplificações, cancelar z com z, w com w, e nós vamos ficar então com a seguinte relação: x, z deve ser menor do que wy. E isso é verdade, né? X é menor do que wy. Nós podemos verificar isso já desde o começo, né? Se nós compararmos as duas frações, a fração A com a fração B, nós vamos verificar que, de fato, x é menor que wy. Então, aqui está correta essa relação entre esses dois camaradas, ok? Agora, para economizar espaço, eu vou estar apagando aqui essas relações. E vamos estar escrevendo agora a próxima. Essa aqui, ó, já está correta, é verdadeira. Ok? Qual é a próxima relação? B quadrado ser menor que B. Isso daqui, de certa forma, é um pouco trivial. Nós temos que w ao quadrado sobre z ao quadrado deve ser menor do que w sobre z. Se nós permutarmos aqui de lugar, trocarmos os denominadores uma vez mais, teremos que w ao quadrado z tem que ser menor do que wz quadrado. Simplificando cada uma dessas expressões, ficamos com w menor que z. O que é verdade, nós verificamos isso antes, já lá no início. Então, essa outra desigualdade aqui é verdadeira. Resta então saber se essa última também é verdadeira, ok? Fazer isso durante a prova deve ser traumatizante, a pessoa fica lutando por tempo, né? A última desigualdade é verificar se o B ele é menor do que A mais B. E aí a gente constata que sim, né? Eu não preciso fazer essas contas mirabolantes que eu fiz aqui antes. Porque se eu tinha um B, e aí eu somei com mais alguma coisa, ele vai ser melhor do que o que ele era, vai ser maior do que o que ele era antes, já que tudo aqui é positivo, né? Então, sim, de fato aqui o guerreiro que marcou o item B já marcou corretamente, ok? E por que eu fui tendencioso também em escolher logo o item B para analisar? É uma questão também de intuição e de você analisar as questões antes de você começar a elaborar as contas, né? Eu já tenho uma noção muito boa de que dessa desigualdade de B quadrado com B, certo? Eu só tenho um número que está entre 0 e 1 e elevado ao quadrado, o resultado ali não é exatamente maior, ele é na verdade menor, por conta que o denominador desse número, justamente, ele é maior que o numerador. Então o quadrado dele também vai ser, e muitas vezes vai ser muito maior do que o numerador, ok? Então aqui já está bem formado para a gente abraçar essa questão aqui nesse ponto, né? E também equivale para a última desigualdade aqui, ó, esse B A mais B aqui. A gente já tem a noção que a gente não precisou verificar com todas essas contas, já é verdadeira, né? Essa desigualdade, ele vai ser maior, o A mais B será maior do que o B. Então, o A vezes B também é uma questão trivial, né? Eu tenho dois números grandes, que são os denominadores, se multiplicando. E tenho dois números menores, que são os numeradores, também se multiplicando. O produto deles, obviamente, vai fazer com que o denominador seja maior do que o numerador também. E também muito maior do que antes. Logo, maior do que logo, no caso, o número AB torna-se menor. A correção deve ser feita, né? Então, eu espero que tenham gostado da solução dessa questão. Espero que tenham curtido. Se puder deixar o like e compartilhar, nós agradecemos também. E salve para você estudar para mais tarde. Essa questão aqui é magnífica.